Por que algumas pessoas parecem conquistar tudo sem esforço, enquanto outras lutam a vida inteira e não saem do lugar? Neste vídeo você vai entender o que quase ninguém ensina. Por que a verdadeira mudança não começa no que você faz, mas no estado de quem você é. Eu vou te mostrar como agir sem ansiedade, como alinhar mente, fé e emoção, e o segredo silencioso que faz a vida finalmente responder. Fique até o final. Isso pode mudar completamente a forma como você age daqui para frente. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe um ponto na vida em que a pessoa faz tudo certo. Trabalha, tenta, se esforça, insiste, lê livros, assiste vídeos, ora, visualiza e mesmo assim, nada muda. Os resultados não vêm, o dinheiro não flui, as portas não se abrem. E por dentro nasce uma pergunta silenciosa que poucos têm coragem de admitir. O que está errado comigo? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas já sentiu. E é exatamente aqui que a maioria falha. Não por falta de esforço, mas por excesso dele. Hoje você vai entender algo que Napoleon Hill passou a vida inteira tentando ensinar. Algo que a Bíblia já dizia há milhares de anos. E algo que a lei da atração foi mal interpretada por quase todo mundo. A verdadeira manifestação não nasce do esforço ansioso. Ela nasce do estado de ser. E quando esse estado muda, a realidade corre atrás. O erro que quase todo mundo comete. Desde cedo nos ensinaram uma equação perigosa. Quanto mais você se esforça, mais você merece. Mas ninguém te contou o outro lado da moeda. Você pode se esforçar a partir do medo. Você pode agir a partir da carência. Você pode trabalhar a partir da escassez. E quando isso acontece, todo o esforço vira uma confirmação silenciosa de que você ainda não tem. Napoleon Hill chamou isso de consciência da pobreza, mesmo em pessoas bem-sucedidas. A Bíblia chama isso de fé dividida. E a lei da atração responde de forma neutra. Ela não reage ao que você quer, ela reage ao que você é. Percebe o paradoxo? Quanto mais você corre atrás, mais reforça internamente a sensação de falta. E quanto mais reforça a falta, mais a vida te devolve situações para confirmá-la. Por isso tanta gente vive cansada, ansiosa, espiritualmente frustrada. Não é preguiça, é desalinhamento interno. O universo não te escuta, ele te espelha. Aqui está uma verdade que pode incomodar, mas liberta. O universo não responde às suas palavras, ele responde à sua frequência emocional dominante. Você pode afirmar prosperidade 100 vezes por dia, mas se por dentro você se sente insuficiente, o espelho devolve insuficiência. Você pode orar pedindo abundância, mas se sua alma vibra medo, o reflexo será atraso, bloqueio e esforço excessivo. A Bíblia é clara quando diz: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não é sobre pensamento superficial, é sobre estado interno. Napoleon Hill reforça isso quando fala da mente dominante. Aquilo que ocupa emocionalmente sua mente com persistência se materializa. Não porque é mágico, mas porque você passa a agir, decidir, aceitar e rejeitar a vida a partir desse estado. O perigo do esforço sem fé. Aqui está um ponto crucial que quase ninguém entende. Esforço sem fé vira ansiedade. Ação sem alinhamento vira desgaste. A Bíblia diz: tudo o que não provém da fé é pecado. Essa frase não é religiosa, ela é energética. Pecado, nesse contexto, significa errar o alvo. Ou seja, quando você age a partir do medo, mesmo fazendo coisas boas, você está errando o alvo interno. E o resultado externo reflete isso. Napoleon Hill observou isso em centenas de pessoas bem-sucedidas e fracassadas. Ele percebeu que os que venciam tinham algo em comum. Eles agiam como se o resultado já estivesse garantido. Não havia desespero, não havia pressa emocional. Havia certeza silenciosa. Isso não é arrogância, é estado de ser. A mente como um jardim. Imagine sua mente como um jardim. Pensamentos são sementes, emoções são a água e o tempo é o sol. Agora pense comigo. De que adianta plantar uma semente de abundância se você rega diariamente com medo, comparação e urgência? Ela até cresce, mas cresce fraca, instável e morre antes de dar frutos. A maioria das pessoas vive assim. Planta a esperança de manhã, rega a ansiedade à tarde e dorme com medo à noite. E depois pergunta por que nada muda.
Mudança não acontece por esforço repetido. Ela acontece por coerência interna sustentada. O segredo que quase ninguém te conta. Aqui entra um dos segredos mais poderosos e menos compreendidos da manifestação. Você não manifesta o que deseja. Você manifesta o que aceita como verdade sobre si mesmo. Se no fundo você se vê como alguém que luta para conseguir, a vida sempre te colocará em luta. Se você se vê como alguém que ainda não chegou lá, a vida te manterá sempre a um passo de distância. Mas quando você muda o estado interno, algo estranho acontece. As oportunidades começam a surgir sem esforço forçado. As pessoas certas aparecem. As ideias fluem. O tempo parece colaborar. Não porque você fez mais, mas porque você parou de resistir. Rendição não é desistência. Aqui precisamos corrigir um erro grave. Rendição não é desistir. Rendição é parar de lutar contra a vida. É soltar o controle rígido. É confiar no processo. É sair do modo sobrevivência e entrar no modo confiança. A Bíblia chama isso de entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Napoleon Hill chama isso de fé aplicada com emoção. A lei da atração chama isso de estado de alinhamento. Nomes diferentes, mesmo princípio. Quando você se rende conscientemente, você diz internamente: eu não preciso provar nada. Eu não preciso correr. Eu confio. E essa confiança muda tudo. O momento em que a mente se cala. Existe um momento quase imperceptível em que a mente para de gritar. Você não está eufórico. Não está desesperado. Você está presente. É nesse ponto que o estado começa a mudar. Você não implora mais. Você não força mais. Você permite. E permitir é um ato de poder. Porque só quem confia, permite. Selando a frequência. Agora eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Não por mim, mas por você. Escreva nos comentários: eu escolho sair do esforço e entrar no estado. Ao escrever, não pense demais, sinta. Isso não é superstição, é compromisso interno. Quando você declara algo, você começa a alinhar identidade com intenção. E identidade é o que move o mundo invisível. Se você sentiu algo enquanto ouvia isso, se algo ficou ecoando por dentro, então você já começou a mudar. Acalme-se, respire fundo. Você não precisa correr atrás. Você precisa se alinhar. E a partir daqui, nada mais será do mesmo. Existe uma pergunta que quase todo ser humano já fez em algum momento da vida, mesmo que em silêncio. Por que parece que algumas pessoas atraem tudo com facilidade, enquanto outras lutam a vida inteira? Essa pergunta não é inveja, é percepção. E a resposta não está na sorte, não está no talento, não está nem mesmo no esforço. Está no estado emocional que essas pessoas sustentam sem perceber. A lei que ninguém consegue burlar. A vida não te entrega o que você pede, ela te entrega o que você confirma internamente. Napoleon Hill chamou isso de lei da mente dominante. A Bíblia descreveu isso de forma ainda mais direta. Tudo o que perdirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será convosco. Perceba algo importante. O texto não diz, creia que vai receber. Ele diz, creia que já recebeu. Isso não é poesia, é engenharia espiritual. A maioria das pessoas ora assim: Deus me dá, universo me ajuda, quando isso acontecer eu vou ficar em paz. E sem perceber, elas reforçam um estado interno de falta. Falta não atrai preenchimento. Falta atrai mais situações para justificar a falta. O problema do eu quero. Aqui está algo que pode doer no ego, mas liberta a alma. Toda vez que você vibra eu quero, você afirma eu não tenho. O universo não julga,
Ele apenas reflete. Se o seu estado dominante é esperar, correr atrás, comparar, provar, se preocupar, então a vida te devolverá atrasos, obstáculos, mais comparação, mais provas, mais preocupação. Não como castigo, mas como coerência vibracional. Vibração não é emoção passageira. Aqui está um erro comum. As pessoas acham que vibração é estar feliz o tempo todo. Não é. Vibração é o tom emocional de fundo que você carrega. É aquilo que permanece quando o silêncio chega, o celular desliga, a distração acaba. Pergunta honesta. Quando você está sozinho consigo mesmo, o que você sente? Paz ou tensão? Confiança ou alerta? Gratidão ou cobrança? Esse estado silencioso é o que governa sua realidade. Napoleão Hill dizia que o subconsciente aceita como verdade aquilo que é repetido com emoção. A Bíblia reforça: a boca fala do que o coração está cheio. O coração aqui não é romântico, é o centro emocional. O subconsciente não entende palavras, ele entende sentimento. Você pode dizer, eu sou próspero, mas se ao dizer isso seu corpo está tenso, sua respiração curta, seu peito apertado, o subconsciente ignora as palavras e registra o sentimento. E o sentimento diz, isso não é verdade. É por isso que muita gente afirma, visualiza, escreve e mesmo assim nada acontece. Não é falta de técnica, é incoerência interna. Escassez não é falta de dinheiro. Aqui está uma revelação importante. Escassez é um estado mental, não uma condição financeira. Existem pessoas com pouco dinheiro e mente abundante. E existem pessoas com muito dinheiro e mente miserável. A mente escassa vive assim. Medo de perder, necessidade de controle, comparação constante, ansiedade pelo futuro. A mente abundante vive assim. Confiança no fluxo, consciência de valor, presença no agora, gratidão silenciosa. O universo responde ao estado, não ao saldo bancário. A Bíblia diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso não é uma promessa futura, é uma identidade presente. Quando alguém vive a partir desse estado, a vida começa a confirmar. O espelho é neutro, mas implacável. Imagine um espelho. Se você faz uma careta, ele devolve a careta. Você pode gritar com o espelho, quebrá-lo, culpá-lo. Nada muda. O espelho não discute, ele apenas reflete. A vida funciona do mesmo jeito. Quando você vive em estado de autoconfiança, merecimento, fé tranquila, as situações se organizam para confirmar isso. Quando você vive em estado de pressa, dúvida, medo de não dar certo, as situações se organizam para confirmar isso também. Não existe injustiça aqui, existe precisão. O dia em que você para de forçar. Existe um ponto de virada interno. É o dia em que você percebe que forçar não acelera, controlar não protege, ansiedade não ajuda. Esse dia não é marcado no calendário, ele acontece no coração. Você começa a soltar frases internas como está dando certo, só preciso manter, estou no tempo certo. E começa a sentir algo novo, espaço, presença, confiança. Esse é o início da abundância real. Napoleon Hill dizia que a fé verdadeira gera uma calma profunda, não euforia. A Bíblia confirma. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fundamento não é excitação, é base. O segredo do estado final. Aqui entramos em um ponto avançado e poderoso. Manifestar não é esperar o resultado, é habitar o estado emocional do resultado. Como alguém que já venceu se sente? Calmo, seguro, centrado. Como alguém que já tem se comporta? Não implora, não corre, não se compara. Quando você começa a sentir agora o que antes achava que só sentiria depois, o tempo encurta. Porque o universo entende, ele já está lá, e então as circunstâncias apenas se alinham. Por que isso assusta tanta gente?
porque exige responsabilidade interna. É mais fácil dizer: o mundo está difícil, as pessoas não ajudam, o sistema não permite, do que assumir: meu estado interno está desalinhado. Mas aqui está a boa notícia. Se o estado foi criado, ele pode ser recriado. E isso não exige luta, exige consciência. Selando a frequência. Segunda ativação. Agora, eu quero que você faça algo novamente. Com calma, com presença. Escreva nos comentários: eu escolho vibrar como quem já confia. Enquanto escreve, respire fundo. Sinta o corpo relaxar. Você não está pedindo, você está assumindo um estado, e o universo responde rápido quando o estado é claro. Se você chegou até aqui, então prepare-se, porque a próxima parte é onde a resistência começa a cair. Existe um momento na jornada de qualquer pessoa em que a mente se cansa, não de trabalhar, mas de resistir. Resistir ao tempo, resistir ao processo, resistir ao ainda não. É nesse ponto que muitos desistem. Mas os poucos que atravessam descobrem algo que muda tudo. Rendição não é fraqueza. Rendição é inteligência espiritual. O maior mal-entendido sobre rendição. Quando você ouve a palavra render-se, talvez sua mente associe a perder, abrir mão, aceitar menos, parar de tentar. Mas isso é um erro grave. Rendição não é desistir do objetivo, é desistir do controle ansioso. Napoleon Hill percebeu algo fundamental ao estudar os maiores realizadores da história. Eles tinham disciplina externa, mas flexibilidade interna. Eles agiam, mas não imploravam. Eles se moviam, mas não se desesperavam. A Bíblia traduz isso de forma simples e profunda. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Ou seja, não é no aperto, não é na tensão, não é no medo, é no alinhamento. Controle é medo disfarçado. Aqui está uma verdade que poucos admitem. A necessidade excessiva de controle nasce do medo de perder. Quando você sente que precisa vigiar tudo, prever tudo, garantir tudo, acelerar tudo, é porque no fundo você não confia. E não é falta de fé em Deus, no universo ou na vida. É falta de fé em si mesmo no processo. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Perceba a ordem. Primeiro é entregar, segundo, confiar, e terceiro, a realização. A maioria inverte. Primeiro age em desespero, em segundo controla, e em terceiro confia só quando vê. Mas a fé não funciona assim. O fluxo só move quando a resistência cai. Imagine um rio. Quanto mais você tenta segurá-lo com as mãos, mais ele escapa. Quanto mais você luta contra a corrente, mais cansa. Mas quando você entra no fluxo certo, ele te carrega. A vida é um fluxo. O estado interno é o leme. Quando você se rende conscientemente, você para de nadar contra o rio. Você não fica parado. Você apenas para de brigar com o movimento. E é nesse momento que as coisas começam a se organizar. A calma que estranha a mente ansiosa. Aqui acontece algo curioso. Quando você começa a se render, a mente estranha. O ego entra em alerta. O corpo quer voltar ao padrão antigo, porque o caos conhecido parece mais seguro do que a paz desconhecida. A mente diz: se eu relaxar, tudo vai dar errado. Se eu soltar, vou perder. Se eu não controlar, nada acontece. Mas isso é apenas condicionamento. Napoleon Hill chamava isso de hábito mental da preocupação. A Bíblia chama isso de ansiedade. Não andarão ansiosos por coisa alguma. Não é um pedido, é uma instrução. O poder da entrega consciente. Rendição consciente não é passiva. Ela é ativa internamente. Ela diz: eu faço minha parte, mas não carrego o peso do resultado. Isso muda tudo. Você continua trabalhando, continua criando, continua agindo, mas agora sem a tensão do precisa dar certo. E, ironicamente, é aí que começa a dar. Quando o universo testa sua fé. Aqui vem um ponto delicado e essencial. Quando você muda de estado, a vida costuma testar. Não para te punir, mas para confirmar. Situações surgem para ver se você volta ao medo,
retoma o controle, cai na ansiedade. Esse é o momento em que muitos sabotam tudo. Eles pensam, viu? Não deu certo. E voltam ao velho estado. Mas os que entendem permanecem calmos. Eles não reagem, eles observam. E essa não reação é poder puro. A diferença entre esperar e confiar. Esperar é passivo, confiar é ativo. Esperar gera tensão, confiar gera presença. Quem espera, pensa. Tomara que aconteça. Quem confia, sente. Está a caminho. Essa sensação muda. Sua postura, suas decisões, seu tom de voz, sua energia. E o mundo responde a isso. A fé que move montanhas não é barulhenta. Existe um mito perigoso de que fé é euforia. Não é. A fé verdadeira é silenciosa. Ela não precisa provar. Ela não precisa convencer. Ela não se explica. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar não é parar de viver. É parar de lutar internamente. Napoleon Hill dizia que a fé mais poderosa é aquela que se torna um estado natural. Não é forçada, não é repetida em desespero. Ela simplesmente é. Exercício de rendição. Agora faça isso comigo. Onde quer que você esteja, pare por alguns segundos. Respire fundo pelo nariz. Segure um instante. Solte lentamente pela boca. E diga internamente: eu faço o que me cabe. O resto, eu confio. Sinta o corpo relaxar um pouco, o peito aliviar, a mente desacelerar. Isso é rendição consciente. Selando a frequência. Agora, mais uma vez, com presença. Escreva nos comentários: eu solto o controle e confio no fluxo. Ao escrever, perceba algo importante. Você não está perdendo poder. Você está recuperando. Porque o verdadeiro poder não está em controlar a vida. Está em não ser controlado pelo medo. Se você chegou até aqui, você já não é o mesmo. Tudo que você vive hoje, cada padrão que se repete, cada limite que parece invisível, não nasce do acaso, nasce do subconsciente. Napoleon Hill dizia que o subconsciente é o campo fértil onde toda semente mental cresce. A Bíblia diz algo ainda mais direto: guardai o vosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração aqui não é emoção passageira, é o centro programador do seu ser. Por que a força de vontade não funciona? Aqui está uma verdade libertadora. Você não falha por falta de disciplina, você falha por conflito interno. A mente consciente decide, o subconsciente executa. Se o subconsciente não acredita, ele sabota. É por isso que tantas pessoas dizem: eu sei o que fazer, eu entendo o conceito, eu tento, mas volto ao mesmo lugar. Entender não reprograma, sentir sim. Napoleon Hill foi claro: o subconsciente aceita qualquer ideia que seja repetida com emoção. A Bíblia confirma: a fé é a certeza das coisas que se não veem. Certeza é sensação, não argumento. O poder oculto do estado entre vigília e sono. Aqui entramos em um território que poucos exploram corretamente. Existe um momento específico do dia em que a mente consciente relaxa, o crítico interno se cala e o subconsciente fica aberto. Esse momento é antes de dormir. A Bíblia dizia: ao deitar-me, instruir-me-á o meu coração. Napoleon Hill recomendava afirmações noturnas por um motivo claro. Nesse estado, a mente não resiste. O que você sente e imagina antes de dormir continua sendo processado durante a noite. Por isso, quem dorme em preocupação, acorda cansado. E quem dorme em confiança, acorda centrado. Imaginação não é fantasia, é ferramenta. A maioria subestima a imaginação porque acha que ela é coisa da mente. Mas Napoleon Hill afirmava: a imaginação é o elo entre o mundo visível e o invisível. A Bíblia dizia: sem visão, o povo perece. Visão não é plano, é imagem interna sentida. Quando você imagina algo com emoção,
Seu corpo reage como se fosse real, e o subconsciente pergunta: se é real por dentro, por que não seria por fora? O erro fatal na visualização. Aqui está onde quase todos erram. Eles visualizam assim: quando isso acontecer, eu vou ficar em paz. Quando eu tiver, eu vou relaxar. Quando chegar lá, eu vou me sentir seguro. Isso reforça a ideia de distância. O subconsciente entende: ainda não. Falta. Depois. O método correto é o oposto. Você sente agora o estado emocional do desejo realizado. Sem pedir, sem implorar, sem pressionar o tempo. Selando a frequência. Agora, faça isso com presença. Escreva nos comentários: eu sinto agora o que antes eu esperava depois. Enquanto escreve, respire fundo. Permita que essa frase desça para o corpo. Você não está criando ilusão. Você está criando coerência interna. E o universo responde rápido à coerência. Se você percorreu esse caminho até agora, algo já aconteceu, mesmo que você não saiba explicar, mesmo que ainda não veja externamente. Porque a maior mudança nunca começa fora. Ela começa quando o estado se estabiliza. E tudo que é sustentado, inevitavelmente se manifesta. Colheita não é evento, é consequência. A maioria das pessoas espera a colheita como quem espera um milagre externo. Mas a verdade é mais simples e mais profunda. A colheita é a consequência natural de um estado interno mantido. A Bíblia diz: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Mas quase ninguém entende que o pensamento é a semente, a emoção é a água, o estado é o campo. Você não colhe porque pede, você colhe porque se torna compatível. Napoleon Hill observou isso em todos os grandes realizadores. Quando o estado interno se estabilizava, o resultado vinha como algo inevitável, sem luta, sem surpresa, sem desespero. O mundo responde à identidade e não à intenção. Aqui está uma virada silenciosa. Intenção é o que você deseja. Identidade é o que você aceita como verdade sobre si. Você pode desejar abundância, mas se internamente se sente insuficiente, a vida confirma a insuficiência. Por isso, o trabalho real nunca foi atrair algo. Sempre foi habitar um estado. A Bíblia resume isso de forma direta. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O reino não é um lugar, é um estado de consciência. O novo estado precisa ser protegido. Aqui está um ponto essencial que poucos falam. Depois que o estado muda, o velho padrão tenta voltar. Pensamentos surgem como: será que isso funciona mesmo? E se eu estiver me enganando? Por que ainda não aconteceu? Esses pensamentos não são falha, são ecos do antigo estado. O erro é dialogar com eles. Napoleon Hill dizia: a dúvida é o maior sabotador da fé. A Bíblia confirma: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Constância não é fazer mais, é não voltar atrás internamente. Como sustentar o estado sem esforço? Aqui está a maturidade do processo. Você não precisa vigiar pensamentos o dia inteiro, corrigir tudo, forçar positividade. Isso seria voltar ao controle ansioso. O que sustenta o estado é simples: retornar à sensação base sempre que perceber tensão. Tensão é sinal de desalinhamento. Presença é sinal de retorno. Toda vez que sentir ansiedade, pare, respire e volte ao corpo. O corpo é o guardião do estado. A vida começa a responder de forma diferente. Quando o estado muda, algo curioso acontece. As situações externas podem até parecer iguais, mas você reage diferente. E essa diferença muda tudo. Você não implora, não se explica, não se diminui, não se antecipa ao medo. E o mundo responde a isso. Oportunidades surgem porque agora você está disponível internamente. Pessoas sentem sua presença. Ambientes se ajustam. O fluxo se abre. Não por mágica, mas por coerência. Você se torna o ponto calmo no caos. Aqui está um sinal claro de que o estado foi instalado.
Você fica calmo mesmo quando algo ainda não se resolveu. Isso não é indiferença, é confiança silenciosa. A Bíblia descreve isso assim: a paz que excede todo entendimento. Napoleão Hill chamava isso de certeza interna inabalável. Essa paz não pede provas, ela antecede os fatos. E por isso, os fatos vêm. O momento em que você para de buscar aprovação. Outro sinal claro do novo estado. Você não precisa mais contar para ninguém. Não precisa convencer. Não precisa justificar o caminho. O silêncio vira natural, porque quando algo está resolvido por dentro, ele não grita por fora. Você se move com leveza, decide com clareza, age sem urgência. E isso é extremamente raro. O estado final é simples, não dramático. Muita gente espera que o estado final seja euforia. Não é. Ele é simples, estável e tranquilo. É um está tudo certo silencioso. E justamente por isso, ele é poderoso. O universo responde melhor ao estável do que ao intenso. Selando a frequência final, encerramento. Agora, este é o momento mais importante. Não pule, não apresse. Escreva nos comentários com presença real. Eu me rendo ao estado que já sou. Ao escrever, sinta o corpo, sinta a respiração, sinta a calma. Você não está pedindo nada, você está assumindo identidade. E identidade é o comando mais alto que existe. Fechamento final. Importante. Se este vídeo fez sentido para você, não porque empolgou, mas porque acalmou, então curta. Se inscreva no canal e vá para o próximo vídeo recomendado, não para buscar mais, mas para reforçar o estado. Acalme-se. Respire fundo. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E agora, você sabe exatamente quem está sendo.